Tudo bem, galera? Eu estou começando hoje uma série de devocionais que eu quero compartilhar com vocês. A palavra de hoje, gente, que eu quero trazer para vocês, está lá em João 14, no versículo 5 e versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando eu estava montando esse devocional, eu me lembrei de uma vez que eu estava no culto, que nós não podemos voltar de algum lugar se a gente não sabe de onde a gente veio. Aqui, se a gente ler o contexto da história, Jesus estava reunido com seus discípulos e ele estava colocando para os discípulos o seguinte: não se turbem o coração de vocês. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar um lugar para vocês. E ele continua dizendo para os seus discípulos: eu irei ao Pai, vou preparar esse lugar e vocês poderão passar a eternidade comigo. Os discípulos ainda não tinham entendido o que é esse caminho. Que caminho é esse que Jesus falava? Eles não sabiam que Jesus estava se referindo que ele mesmo era o próprio caminho. Então, se a gente for parar para pensar, se Jesus estava dizendo que ele era o próprio caminho, a própria verdade e a própria vida, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Caminho significa extensão percorrida, rumo, direção. Verdade significa qualidade do que é verdadeiro, representação fiel, realidade, precisão, exatidão. Vida significa o modo de viver, o conjunto das coisas necessárias à subsistência, o próprio comportamento. Então, se a gente fosse parar para refazer o versículo, que foi o que eu fiz, eu coloquei o versículo de tal maneira. Aqui ele coloca: eu sou o caminho. Então seria: eu sou a distância percorrida, eu sou o rumo, eu sou a verdade, ou seja, eu sou a qualidade do que é verdadeiro, eu sou a representação fiel, eu sou a exatidão. E também ele coloca que ele é a vida. Ele é o conjunto das coisas que são necessárias à subsistência. Ele é o modo de viver. Ele é o modelo. Ele é como nós devemos viver. Ele termina o versículo falando: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, é impossível chegar até Deus se eu não conseguir entender esse versículo em João 14, 6, que ele é exatamente a representação de tudo que nós precisamos para viver. Nos versículos do 12 ao 14, ele diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus nos deixou a autoridade de realizar coisas muito maiores do que ele fez, porque ele teve um tempo na terra exercendo o ministério, nos ensinando esse ministério para que nós possamos prosseguir, continuar o ministério dele. Porque ele foi para o Pai para preparar a nossa morada, para que nós possamos passar a eternidade com ele. E aí ele continua: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele diz que tudo que nós pedirmos no nome dele, é um nome que tem autoridade, é um nome que tem poder. Tudo que nós pedirmos nesse nome nos será dado, nos será feito. Ou seja, nós precisamos crer que esse nome é poderoso. Nós precisamos usar o nome de Cristo, a autoridade que ele nos deu, usar esse nome poderoso para curar as pessoas, para chegar ao aflito, para ser o consolador das pessoas, para ser o ouvido, usar esse poderoso nome para exercer, para fazer com que as pessoas cheguem até o caminho, até a verdade, até a vida. Esse é o primeiro devocional que eu estou compartilhando com vocês. Se vocês têm mais alguma ideia de devocionais que vocês queiram, deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Talvez alguém esteja precisando conhecer esse caminho, essa verdade, essa vida. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Fiquem com Deus. Um beijo. Até a próxima.